Fala galera, boa tarde. Mais um vídeo do site empacado.com.br e hoje eu estou muito ansioso para fazer esse vídeo porque hoje, neste vídeo, nós iniciamos um novo mini curso do site empacado.com.br sobre jQuery. Exatamente, iremos fazer este mini curso, ele será dividido em diversas aulas. Vai abordar conteúdo desde o iniciante até o avançado, ou seja, se você não sabe nada, é o curso ideal. E se você já sabe e quer refinar os seus conhecimentos e se tornar um usuário avançado de jQuery, também é o curso ideal. E cada aula vai ter um vídeo, obviamente, e vai ter uma página no site correspondente na descrição do vídeo, no qual vai estar disponível para download todo o código que eu mostrei aqui no vídeo e todo o material que eu usei aqui também no vídeo. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar com a nossa aula 1. E na nossa aula 1, a gente vai dar uma introdução, vai falar um pouquinho sobre o que o jQuery é capaz e também vamos ver algumas animações. Então, o que é jQuery? jQuery é uma biblioteca de JavaScript. E o que quer dizer isso? Quer dizer que com jQuery ele vai simplesmente facilitar o uso do JavaScript. Então, você pode saber quase nada ou muito pouco de JavaScript e com jQuery você vai conseguir fazer coisas incríveis com pouquíssimas linhas. E por que o jQuery é tão eficiente e tão usado? Bom, aqui no site do jQuery.com, do lado direito, a primeira coisa que você vê é o botão de download do jQuery. E tem duas opções, a de produção e a de desenvolvimento. A de produção é o arquivo que você vai baixar e vai linkar no cabeçalho da sua página HTML. O de desenvolvimento é se você quer explorar o jQuery e modificar o código ou ver como foi construído. Então, no de produção, você pode ver que o tamanho dele é 31 KB. Ou seja, para você fazer o jQuery funcionar na sua página HTML, você vai ter que apenas adicionar 31 KB, o que é muito pouco, o que influencia muito pouco no tempo de carregamento da página. E o jQuery, a gente já vai ver o que ele é capaz de fazer, mas eu já adianto que nele, tudo que você criar vai ser cross-browser. Quer dizer que com uma linha de código, com um comando, você vai fazer esse código funcionar em todos os principais browsers, tá vendo? Como o Internet Explorer do 6 para cima, o Firefox do 3.6 para cima, o Safari, que é da Apple, do 5.0 para cima, no Opera e no Chrome, todas as versões. Então isso, para quem já mexeu um pouquinho com JavaScript, sabe que é complicado às vezes você fazer uma animação com JavaScript que funcione em todos esses browsers. Mas com jQuery, isso tudo fica muito simples. E o que é preciso para saber aprender jQuery? Não precisa saber muita coisa. Digamos que você precisa saber o básico de HTML e CSS, como criar algumas divs, aplicar alguns estilos a ela. Ou se você consegue criar um site estático por inteiro, você já tem o conhecimento ideal para iniciar com o jQuery. Digamos que quanto mais conhecimento você tiver de HTML e CSS, formulários também, quanto mais conhecimento você tiver de tudo isso, mais você vai conseguir explorar o jQuery. E se você não sabe nada disso, não tem problema. Faça o seguinte, veja pelo menos as primeiras aulas do nosso curso e veja se você consegue acompanhar ou não. Como a gente vai começar praticamente do zero, é possível que você aprenda em paralelo o HTML e CSS. Lógico que não do zero, mas se você já tem um conhecimento mínimo, você vai conseguir expandir esse conhecimento. E agora, partindo para o jQuery mesmo, do que o jQuery é capaz? Manipulação de elementos numa página. Você tem uma página HTML com diversos elementos, sejam eles botões, divs, formulários. Com jQuery, você é capaz de manipular esses elementos, ou seja, você consegue criar uma div, você consegue remover uma div, você consegue editar uma div.
Isso não só com div, mas com qualquer elemento dentro de uma página HTML. Você também é capaz de manipular atributos de elementos numa página. Ou seja, uma div tem os seus atributos de alinhamento, de estilo. Tudo isso você vai poder adicionar, remover e editar com o jQuery em tempo real. Manipulação de eventos. O que é isso? Você vai conseguir monitorar o que o usuário está fazendo. Então, por exemplo, você pode adicionar que o script seja executado a cada tecla que o usuário apertar do teclado, ou a cada clique direito do mouse, ou quando ele passar o mouse por cima de um elemento específico na página HTML, ou quando ele clicar com direito dentro de um elemento específico numa página HTML. Ou seja, você vai ter seletores incríveis no jQuery. A fácil criação de animações e interfaces ricas. Que é isso? Você vai conseguir criar animações que movimentam ou manipulam qualquer elemento da página também com uma facilidade incrível. Isso vai fazer com que seu site tenha uma interface rica. Ou seja, o usuário vai ter uma experiência muito interessante se ele tiver botões que animam determinado assunto ou que reagem de forma instantânea animando. Ajax. O que é Ajax? Ajax é nada mais nada menos do que uma técnica na qual, quando você clica em fazer uma ação, ao invés de ele carregar uma nova página ou carregar um link, o que ele faz é fazer tudo na hora, sem o recarregamento da página ou abrir qualquer link. Um exemplo de um site que contém muito Ajax é o Facebook. Quando você vai comentar e você aperta Enter, não há necessidade de carregar uma nova página. Ele já coloca o comentário no status ou qualquer outra coisa. Então isso é Ajax. E o jQuery facilita muito isso. Além de todas as funções que já vem no jQuery, é possível ainda você instalar diversos plugins. Nesses plugins você vai conseguir instalar mais animações do que já vem no próprio sistema, vai conseguir instalar mais capacidade de Ajax, tudo isso de uma forma muito incrível. Então vamos começar agora, finalmente mexendo um pouquinho no jQuery, as animações básicas. O show, vamos começar com a função show. Então aqui eu tenho uma página HTML extremamente simples. Então, como eu já disse anteriormente, aqui dentro do cabeçalho head, a única coisa que eu fiz foi linkar para o jQuery. Você pode fazer isso de duas formas. A primeira, você pode vir aqui no site do jQuery, baixar o arquivo de produção e colocar no mesmo servidor que está a sua página e linkar para ele. Outra opção, é como eu fiz aqui nessa página, é linkar diretamente para o site do jQuery. Enfim, você escolhe a maneira que você quer. Apliquei um título e aqui um link. Aqui você pode ver o código desse link. Ele faz o link a nada, que é jogo da velha. Ele tem a função onClick, daí agora sim. O que é isso? Esse cifrão é que ele está iniciando uma nova instância do jQuery e logo entre parênteses o que nós temos é um seletor. Ele está selecionando o elemento que tem o ID P1. Para isso ele utiliza o jogo da velha. E ele está falando que quando for clicado, este elemento sofrerá a função show. Então vamos ver o que acontece quando eu clico. Aqui está o parágrafo, que está com display do tipo none, que é para não ser exibido por padrão. Então quando eu clico, vamos ver o que acontece. Simplesmente ele mostra o parágrafo que antes estava escondido. E nesse show também, você pode adicionar entre parênteses, aqui, um tempo, que é o tempo que ele demora para mostrar determinado item, em milissegundos. Então aqui eu quero que ele mostre o parágrafo 2 com o ID P2 com um tempo de 1000 milissegundos. Esses seletores aqui, no qual eu estou selecionando o parágrafo com ID P2, ou selecionando o elemento que tenha o ID P2, mais para frente a gente vai ter uma aula que vai abordar só selectors, que são as coisas que vêm aqui. Ou seja, diversas maneiras de selecionar diversos itens com jQuery. Outra coisa também, é possível você executar o show, determinar a velocidade e uma função callback. O que é uma função callback? É uma função que será executada assim que ele terminar
de executar determinada função. Eu consigo mostrar o parágrafo e vir a função que está no callback. Dando continuidade, o próximo exemplo é o hide de animação. Basicamente a mesma coisa. Vou selecionar o parágrafo com o ID P1 e vou dar a função hide. Ele vai esconder o parágrafo do ID P1. Se eu fizer a mesma coisa com o ID P2, mas determinar um tempo, ele vai demorar um tempo para esconder o parágrafo. E eu posso fazer a mesma coisa com uma função no callback, que é exibir um alerta feito. O toggle, o que ele vai fazer? Ele vai ver se o elemento já está escondido. Se ele estiver escondido, ele mostra. Se estiver mostrando, se estiver visível, ele esconde. E o mesmo princípio para o slide. No slide up, o que ele faz? Ele também esconde, só que ele esconde de uma maneira mais bonitinha. No mesmo esquema aqui, o seletor do ID P1, o slide up, não pode esquecer, outra coisa, o jQuery é sensível a caracteres maiúsculos e minúsculos, então você clica aqui e ele vai simplesmente subir de uma forma que ele está escorregando para cima. Eu posso fazer isso com uma velocidade também, e eu posso fazer isso com uma função callback. O slide down é a mesma coisa, só que ele vai partir do escondido para o visível, abaixando o conteúdo. E o slide toggle, ele vai ver se o conteúdo está escondido ou visível e vai fazer o contrário. No fade in, é um recurso bem interessante e bem usado. Novamente, um link para nada, selecionando o parágrafo com ID1, o elemento na realidade com ID P1, e aplicando o elemento fade in. Então vamos lá, vamos clicar, você vê que o parágrafo vem com fade, ele vem de forma esfumaçada, digamos assim. Você pode fazer a mesma coisa com uma determinada velocidade, sempre em milissegundos, no caso 1000 milissegundos. Também pode fazer determinando a velocidade em uma função callback. Deixa eu mostrar aqui com a função callback, que é uma função que será exibida assim que o comando terminar. E o personalizado, que é, digamos, um dos mais interessantes, que é a função animate. Na função animate, o que ele vai fazer? É o seguinte, você vai determinar um estilo para o qual o elemento vai ir. O que a gente está fazendo é um pouquinho diferente. Nós estamos abrindo um trecho para escrever um script JavaScript com essa tag. Estamos criando a função animate1. E essa função, o que ela vai ser? Ela vai ser do jQuery, no elemento com ID P1, ele vai vir a função animate. Logo após a função animate, você deve inserir os parâmetros para o qual este elemento vai de CSS. Ou seja, o elemento com ID P1, ele vai para um comprimento de 100 pixels, com o tamanho da fonte de 2 pixels, e com padding left, que é uma propriedade CSS, para 300 pixels. E logo depois, você põe vírgula, a duração, novamente em milissegundos. Tudo isso respeitando essas regrinhas de sintaxe, ou seja, as chaves, a vírgula, o parênteses no fim e o ponto e vírgula. Então vamos ver o que acontece quando clica. Ele simplesmente executa a animação. Ou seja, com o animate, você vai definir o CSS para o qual o elemento vai animar e também o tempo. Na função animate2, a única coisa que ele faz é voltar para o antigo. E essas funções, elas são executadas nesses links com o seguinte comando. Vai ser um link para nada, e na função onClick, ele vai executar a função que a gente já determinou lá em cima, que é animate1. Aqui dentro do parênteses, viria algum parâmetro que possivelmente eu poderia inserir. Isso futuramente a gente vê. Aqui, no link 2, é onClick, ele vai para a função animate2, como eu já mostrei aqui para vocês. Bom, pessoal, essa foi a aula 1. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ver muita coisa ainda sobre jQuery. Você vai ver como esse jQuery é poderoso. Clique, por favor, no botão gostei aí embaixo do vídeo e também inscrevam-se no nosso canal para que você obtenha os updates, os vídeos, que você receba os últimos vídeos do site empacado.com.br. Muito obrigado. Tchau, tchau.